Queridos irmãos do Ideal Espírita, companheiros de João Ramalho, vamos aqui tirar as máscaras. O intuito é tirar todas elas, tá? Pelo menos por hora. Muito bom estar aqui com vocês, uma alegria imensa, que palavras não podem traduzir, porque mesmo neste mundo virtual, nós temos assim a grata satisfação de trazer algumas ilações sobre os ensinamentos de Jesus. O ideal mesmo é que nós pudéssemos nos aglomerar, que nós pudéssemos estar juntos, porque absolutamente nada substitui o olho no olho, o abraço fraterno, o convívio. Somos seres gregários e essa coisa de toquinho de mão realmente não satisfaz aquele que sente o gosto de estar junto, de estar próximo, de abraçar o seu irmão. Mas, orando a Deus para que a normalidade, mesmo que relativa, retorne às nossas vidas, a verdadeira propriedade é o tema que nos foi dado para tecer algumas considerações na noite de hoje. Então, que Jesus nos ampare, nos proteja, que os bons espíritos nos inspirem para que as palavras sejam claras para o entendimento e compreensão de todos nós. A verdadeira propriedade é um tema que pode ser encontrado lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, mais especificamente nos seus itens 9 e 10. Nós poderíamos, a título de introdução do tema, colocar aqui para nossa reflexão algumas questões essenciais cuja resposta nós esperamos que seja sim para todas elas, em especial para os irmãos espíritas, os espiritualistas e para a grande maioria da comunidade cristã na Terra, seja de que denominação, de que religião for. A primeira questão essencial que se coloca nós acreditamos que a vida na Terra é eminentemente uma passagem transitória? Segunda, nós cremos piamente que o plano espiritual é o ponto de partida e o ponto de chegada de todas as almas que renascem neste planeta e que para aqui trazem e que aqui aportam, trazendo os seus projetos de vida, os seus trabalhos de ascensão moral e espiritual. Terceira questão fundamental. Nós cremos que a morada natural dos espíritos é o plano astral? É o plano espiritual? Ora, infelizmente, existe ainda uma grande gama, uma grande parte da humanidade que tem dúvidas a respeito da resposta dessas questões transcendentes e fundamentais. Mas nós, como já somos bafejados de alguma sorte pelo Evangelho, de alguma maneira de consciência até certo ponto expandida, nós temos que, para compreender o tema da noite, ter sim como resposta a todas essas três questões. Porque, queridos irmãos, a maioria que vive na Terra vive como se dela fosse o proprietário. Vive como se todas as suas forças, todas as suas energias se centrassem nas aspirações mundanas,
quais sejam a busca da riqueza, a busca da projeção social, a busca do conforto, do prazer, da beleza, do bem-estar. Muitos ainda pensam assim, muitos ainda têm essas metas, esses objetivos. Viemos aqui para gozar, para fruir, para usufruir. E eis o motivo da felicidade para muitos, o gozar, todas as benesses, tudo o que a materialidade da vida pode nos oferecer. Mas será que é isso mesmo? Será que é exatamente isso o objetivo da reencarnação, o objetivo de nós estarmos temporariamente neste mundo de provas e expiação, diga-se de passagem, prestes a ser graduado na escala dos mundos para um mundo de regeneração? É justo que nós procuremos o conforto, o bem-estar, desde que estas coisas todas, estes ativos mundanos sejam adquiridos através do trabalho, através do esforço, através do empenho, do suor do próprio rosto. É extremamente importante que se busque a vida confortável, desde que o ganho seja justo, seja honesto, e que venha através do teu trabalho, do teu empenho, do arregaçar das tuas mangas. Nada melhor que dar uma vida confortável para os familiares, nada mais justo que se dê também importância às coisas materiais. No entanto, e aqui abre-se o primeiro parênteses, que estes não sejam os objetivos únicos, que essas não sejam as metas únicas a serem buscadas, a serem procuradas, a serem vivenciadas por nós, porque existe algo muito mais importante. E neste ponto, nós perguntaríamos aos irmãos: então, o que é que nos pertence? O que é nosso neste mundo? Se o meu dinheiro não é meu, se as minhas propriedades, se os meus ativos, minhas embarcações, minhas aeronaves, as minhas fazendas, o meu gado, se isso não me pertence, o que é meu de verdade? E é exatamente o espírito de Blaise Pascal. Sim, Pascal, o mesmo filósofo, matemático e físico francês do século XVII, que vem nos dar a resposta de uma forma transcendente, sublime e inquestionável: nada do que está no mundo, nada do que diz respeito ao uso do corpo nos pertence. Nos pertence apenas e tão somente aquilo que está na alma. Ora, Pascal, tu és louco, Pascal. As minhas propriedades não são minhas, eu não sou dono, eu não sou senhor absoluto de tudo aquilo que eu conquistei. Resposta de Pascal: não. Tu és um usufrutuário, tu és um mordomo, tu és um dono transitório das coisas do mundo. No entanto, aquilo que se refere à alma, isto te pertence. Portanto, queridos irmãos, o que é que nos pertence de verdade? Quais são os patrimônios que, segundo Jesus, são os tesouros dos céus? Aqueles os quais o ladrão não rouba, a traça não corrói e a ferrugem não corrompe, como nos ensina Mateus.
em seu capítulo 6, versículos de 19 a 21. Ajuntai para vós os tesouros dos céus, porque o ladrão não rouba, a traça não corrói, e a ferrugem não corrompe. Estes tesouros são o conhecimento, a inteligência, as qualidades morais, os dons espirituais. Isso nos pertence, porque segundo Pascal, uma vez incorporados, uma vez que nós adquirimos, uma vez que nós tomamos posse desses dons, eles nunca mais nos abandonam. E resta-nos uma dúvida: e as nossas mágoas, os nossos ódios, as nossas desavenças, os nossos inimigos, isso também nos pertence? Também, com uma diferença entre aqueles primeiros citados. Estes, à medida em que o amor se incorpora, à medida em que o perdão se faz em nós, eles arrefecem, eles amornam, eles esfriam, eles desaparecem. Contrariamente à caridade, contrário da benevolência, contrário de tudo aquilo que é conhecimento, de tudo aquilo que é inteligência, de tudo aquilo que é qualidade moral. Porque estes, uma vez incorporados, aprendidos e apreendidos pelo Espírito, nunca mais nos abandona. O ódio, à medida em que se perdoa, nos abandona. Portanto, esses são tesouros também. Tesouros da alma, ou seja, são aquisições da alma, mas são transitórias. Portanto, é o que se traz da vida espiritual e o que se leva para a vida espiritual, estes são os verdadeiros, essas são as verdadeiras propriedades. Disso tudo nós somos donos absolutos. Nós somos donos inalienáveis de todos estes bens. O que está na alma, queridos irmãos, é nosso. Ninguém rouba, ninguém nos tira. Somos de todo o resto, de tudo o que é bem material, de todos os ativos terrenos. Somos mordomos, como já dissemos, usufrutuários. Nada nos pertence. Nós não somos donos, não somos proprietários, não temos domínio sobre absolutamente nada. Que frustrante essa notícia. Para muitos, muito frustrante. Ora, nós sabemos que nem mesmo os parentes carnais são nossos. A esposa não nos pertence, os filhos não nos pertencem. Antes são filhos do universo, são filhos de Deus. Essa ideia de posse gera sofrimento, gera desar. Eles são colocados em nosso caminho para que nós possamos com eles aprender e ensinar através do amor. Eles são espíritos que temporariamente, alguns deles, outros não, se colocam em nosso caminho para o ressarcimento, para o perdão, para o aprendizado, para a elevação, para o crescimento mútuo. Quando um homem viaja para um país distante, ele leva todas as suas coisas? Pergunta Pascal. Ele leva todos os seus bens, todas as suas propriedades, toda a sua riqueza e seu dinheiro? Não. Ele leva apenas o suficiente para permanecer alguns dias naquele país. Da mesma forma, e numa comparação bastante terra, bastante chão,
do mesmo jeito e da mesma maneira, somos nós quando viajamos para a pátria espiritual. O que levamos? Levamos tudo? Absolutamente nada que é material. Porque o caixão não tem cofres. Porque absolutamente nada que é material pode ser carregado para o mundo imaterial, para o mundo espiritual, para o plano astral. O plano astral não comporta a matéria como nós conhecemos. Então, quando o homem viaja para outro país, só leva o que lhe interessa. Quando viajamos, na grande passagem, na grande viagem que nos aguarda aqui ou alhures em algum tempo, da mesma forma nós vamos apenas e tão somente levar aquilo que nos pertence, aquilo que é necessário, e aquilo que não é necessário está íncito no espírito, está dentro, está embutido, está no coração, está na alma. Portanto, tudo o que é de interesse do espírito é aquilo que nós devemos buscar, que nós devemos cultivar. O entrar no mundo espiritual, queridos irmãos, exige bagagem leve, porque a porta é estreita. E diante do juízo final, esta figura do juízo final, que nada mais é que a nossa consciência desnuda diante de nós mesmos, nos será perguntado: o que tinhas na terra? Será que é isso que vai ser interessante nós respondermos? Qual era a tua posição? Eras mendigo ou eras príncipe? Eras ignorante ou sábio? Eras um rei ou um operário? Será que é isso que nos interessa? Será que é isso que nos será questionado por nossa própria consciência? Resposta: absolutamente não. Absolutamente não. Rei e mendigo, o sábio e o ignorante, o pobre e o rico, o doente e o são, se igualam de tal forma que o único valor, que a única moeda, que o único bem que nos fará ser felizes nesta passagem, nesta entrada e nesta arguição consciencial será o que fizeste dos teus bens espirituais. Quanto bem semeastes, quantos favorecestes na vida, o que fizeste dos dons de Deus, dos talentos que Deus lhes deu. E veja que um dos talentos pode ser a própria fortuna, o próprio dinheiro. Não se está condenando em absolutamente se está condenando, nem se poderia condenar o ter, o ser rico. A fortuna pode favorecer, pode lenir. A miséria pode matar a fome, pode gerar emprego, pode gerar riqueza, mas esta não pode ser o único objetivo, a única meta do espírito. Como seres do vir a ser, como nós acreditamos na vida futura, seria muito interessante nós ajuntarmos para nós os tais tesouros dos céus, que nos anuncia Jesus. Nós somos ricos dessas coisas, dos tesouros dos céus. Nós somos ricos em perdão, em caridade, em benevolência. Nós somos ricos em ouvir a ignorância alheia. Nós somos milionários em poder amenizar a dor do outro, seja através da palavra, através da bênção, através da oração, através do alimento.
da roupa que já não nos serve mais. Nós somos ricos dessas coisas. Todos nós temos como dar, todos nós temos como oferecer. Nós somos pobres delas. Se nós somos pobres delas, a nossa consciência nos dirá: sai daqui, vai para a esquerda, sai de perto de mim, e ali será tratado de acordo com os bens que não semeastes, com os bens que tivestes oportunidade e não distribuístes. Existem vários exemplos no Evangelho de Jesus de que essa prevalência dos bens espirituais sobre os bens materiais é algo transcendente e de relevância nas nossas vidas. Quem não se lembra, por exemplo, da parábola do rico e Lázaro, o leproso? Em Lucas, capítulo 19, versículos de 21 a 31, o evangelista nos diz e narra que naquele tempo vivia um senhor de grandes posses que se regalava dia e noite em mesas fartas, e à sua porta um mendigo sedento e faminto à espera das migalhas que caíssem da mesa do rico. E nos conta o evangelista que os cachorros do rico iam lamber-lhes a ferida. Eis que o pobre morre, que o mendigo morre e é recebido no seio de Abraão. Tempos depois, o rico também morre e é enterrado, e seu espírito vai ter no Hades, o inferno de Dante, onde há gemido, pranto e ranger de dentes. E eis que num determinado instante, ao olhar para o firmamento, o rico vislumbra a imagem do mendigo ao lado de Abraão e suplica: pai Abraão, pede para que o mendigo molhe o seu dedo na água e venha molhar a minha língua, porque eu estou com muita sede e em sofrimento. E Abraão nos diz, e Abraão responde: infelizmente existe uma barreira imensa, um abismo imenso entre onde estás e onde o mendigo está. Ninguém pode vir de lá para cá, nem daqui para lá. É a barreira vibracional que separa as almas que vibram com o coração no mal, que vibram no coração empedernido, no ódio, na mágoa. Existe uma diferença, uma barreira, uma imensa distância entre a vibração desses espíritos e aqueles que vibram o amor, que vibram a caridade e que vibram o bem. Aí insiste mais uma vez o rico. Então diz para que o mendigo vá até os meus irmãos, porque são em número de 5, eles digam para mudar as suas atitudes. E Abraão responde: eles, os teus irmãos, têm Moisés e têm os profetas, que leiam e aprendam a respeito. Porque mesmo que um morto ressuscitasse à frente de teus irmãos, eles não acreditariam no que eles estariam vendo. Queridos irmãos, os bens da terra, todos eles pertencem a Deus. E nós somos homens mais ou menos inteligentes e íntegros, que somos os usufrutuários das fortunas, do dinheiro, do poder, da glória. Mas é bem possível que muitos de nós não saibamos, não tenhamos ainda essa integridade, essa espiritualidade, essa moralidade, no sentido de bem administrar esses recursos. Digno que se conquiste os bens da terra, digno que se tenha uma vida confortável.
através do dinheiro ganho com o suor do rosto, com o trabalho digno, com a consciência tranquila e, em especial, sem prejuízo de ninguém, porque ai daquele que lança a mão do dinheiro, da corrupção, do agravo, da destruição das famílias, da sociedade, de um povo, ai daquele, ao ser interrogado, o que fizestes do dinheiro que ganhastes? Bem utilizar-se da fortuna, sem querer dela exclusividade para a satisfação do seu bem-estar, do seu orgulho e dos seus sentidos. Porque a fortuna nos foi dada para que nós possamos com ela distribuir bem, fazer o bem, dividir, não sair distribuindo a fortuna aqui e acolá, mas através de meios lícitos, beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Que a transitoriedade da vida terrena, que a transitoriedade das coisas do mundo não nos faça inebriar, que não nos faça cegar a consciência, que não nos faça estar totalmente cegos, porque existe algo maior a ser buscado, os tesouros dos céus, porque nesta viagem que nós empreenderemos, nesta viagem que nos aguarda, no momento supremo, essa viagem inexorável, a única certeza das nossas vidas, nós temos apenas e tão somente como bagagem o que pertence à nossa alma, o que está em nosso coração. Portanto, queridos irmãos, como nós acreditamos na vida futura, como nós cremos que somos seres do vir a ser, seres perfectíveis em pleno caminho da perfeição, busquemos para nós esses tesouros, porque estes tesouros são aqueles que abrirão as portas dos céus, as portas da felicidade. Por que não se compram terrenos dos céus, nos céus, com o ouro da terra, como muitos pensam? Que possamos refletir sobre a lição da verdadeira propriedade e que sejamos dignos das promessas de Jesus, que nos diz, que nos ensina no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados, bem-aventurados aqueles que sofrem fome de justiça, porque serão saciados. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, queridos amigos. Muito obrigado, senhores.